Bom, então hoje na nossa História e Geografia da semana 7, nós vamos continuar aprendendo um pouco sobre os povos indígenas que percorreram a região que hoje é a nossa cidade de Erval do Oeste. O povo de hoje é o povo Caigangue, tá? Então, os Caigangue, segundo os pesquisadores, podem ser considerados parentes próximos do Xoclen, porque a língua falada por esses dois povos são bem parecidas, tá? Apesar deles não se considerarem muito parente, os pesquisadores, eles acham que muito, mas muito tempo atrás, o Xoclen e os Caigangues, de alguma forma faziam parte do mesmo grupo que se dividiram e depois, com o passar de muitos anos, eles foram mudando o seu jeito de agir, o seu jeito de viver, mas a língua ainda assim ficou um pouco parecida, tá? Os caigangues, eles viviam no oeste de Santa Catarina, principalmente na região que hoje é a cidade de Chapecó e os seus arredores. Era dessa região que os caigangues, seguindo os rios e florestas de pinheiro, em busca de alimento, acabavam por chegar à região onde hoje é o município de Erval do Oeste. Eles ficavam algum tempo na nossa região aqui e depois voltavam para a sua região de origem lá em Chapecó. Então aqui a gente pode ver o mapa de Santa Catarina, Joaçaba aqui, né? Erval do Oeste fica no ladinho e ó, aqui fica Chapecó. Então eles vinham aqui dessa região de Chapecó, Xanxerê aqui, São Miguel, eles vinham vindo caminhando no meio das florestas, lembrando que naquele tempo não tinha nem cidades, nem estradas, nada, era pelo meio da floresta mesmo, seguindo os rios até chegar aqui perto do Rio do Peixe aqui, sempre procurando alimento, procurando um lugar para se abrigar e alimento, né? Peixe, algum tipo de caça, os pinhões dos pinheiros. E depois que eles ficavam um pouco aqui nessa região, eles acabavam voltando lá da região de origem, que era Chapecó. As habitações, os lugares onde eles moravam, as casas que eles construíram, eram de dois tipos. Havia aquelas construídas com paus amarrados com cipós e cobertos com algum tipo de vegetação. E o outro tipo era a casa subterrânea. O que eles faziam então? Os caigangues escavavam um grande buraco circular, depois construíam uma armação de madeira e cobriam com vegetação. Então, ó, eles faziam um buracão na terra bem redondo aqui que eles podiam viver aqui dentro, ó. Eles faziam uma armação com madeira e depois eles cobriam com algum tipo de vegetal para não entrar vento aqui. Isso aqui era uma casa muito boa, principalmente para passar o inverno. Olha, eles faziam fogo, faziam comida aqui dentro, aqui. Eles abriram só um buraquinho para passar fumaça, né? Então era uma casa muito boa, porque ela protegia bastante, principalmente no inverno, tá bom? Então aqui nós temos o exemplo de uma aldeia caigangue, que foi tirado lá no... Essa foto foi tirada bem no começo, aqui quando começou a chegar os primeiros portugueses, os primeiros gaúchos, os primeiros italianos e alemães aqui na região, né? Então essa aqui era como que era mais ou menos uma aldeia caigangue, ó. Então era feita uma armação em madeira e essa armação era coberta com algum tipo de vegetação. As casas eram em forma circular, ó, e geralmente tinha um pátio, um lugar aqui aonde eles se reuniam e faziam as fogueiras e faziam os seus rituais de celebração, né, as suas festas. Já aqui nós temos como que era uma aldeia de casas subterrâneas, tá? Então, ó, era escavado um grande buraco circular na terra, tá? Onde poderia viver uma família ali dentro. Era feita uma armação de madeira e essa armação era coberta com algum tipo de vegetação, algum tipo de palha aqui, ó. Então, eles faziam um buraquinho para passar fumaça e eles conseguiam viver isso, que daí, ó, embaixo a terra deixava o lugar mais quentinho, como se fosse uma estufazinha, né?
e o vento gelado passava por cima. O que acontecia? Como eles caminhavam bastante de um lugar para o outro, eles deixavam esse buraco aqui, procuravam comida em outros lugares, vinham aqui para a nossa região e tal, e depois eles voltavam e habitavam de novo o mesmo lugar. Esses lugares, como eram muito bem feitos, esses buracos aqui, eles eram ocupados por muitos e muitos anos, centenas e centenas de anos. Uma família morria, outra ocupava o lugar, tá? Então sempre tinha gente ocupando esses lugares aqui, ok? Ah, ó, aqui nós temos um lugar que foi encontrado pelos arqueólogos, que pelo formato aqui, ó, eles acham que é dessas casas subterrâneas. Então, o que eles vão fazer agora? É que eles estão fazendo os quadriculados para depois começar a retirar aqui as terras e ver se eles encontram tigela, algum tipo de osso, pedaço de osso de alimento que pode ter ficado, uh, algum tipo de ponta de flecha, ou um machado de pedra, alguma coisa que realmente indique que esse lugar aqui era uma casa subterrânea. Como que eles descobrem que o lugar pode ser uma casa subterrânea? Eles olham e ao redor é tudo plano e só tem um buraco estranho no meio ali, né? Então está tudo retinho e de repente tem um buraco, esse buraco grande aqui. Então eles podem falar, opa, aqui poderia ter uma casa subterrânea. Ou quando eles encontram em um lugar vários desses buracos que parece que não foi a natureza que fez, porque eles são muito redondinhos, muito bem feitos. Então eles começam a cavocar nesse lugar para ver se eles encontram algum indício, alguma pista, alguma coisa que realmente comprove que esse lugar era uma casa subterrânea Kaigang. Então, agora sobre a alimentação dos caigangues. O pinhão era a principal alimentação no inverno. Nas outras estações, se alimentavam de frutas, mel, peixes, carne de animais que eles caçavam, larva de inseto e palmito. Faziam pequenas plantações, principalmente de milho. Então, se vocês notarem, é praticamente a mesma alimentação dos Choclen. Como eles viviam meio perto ali, nas mesmas regiões, então a alimentação deles também é muito parecida. A única diferença é que na região onde moram os caigangues tinha muito pouco palmito. Então palmito eles quase não comiam, comiam muito pouco. Já na região do Choclen, que é o Vale do Itajaí, lá tem muito palmito. Então lá eles comiam muito mais. Isso é uma das diferenças. Outra diferença é que os caigangue, eles faziam pequenas plantações, principalmente de milho, mas não só de milho, um pouco de mandioca, alguns tipos de batata, alguns outros alimentos eles já conseguiam plantar. Eles plantavam, faziam roças no meio do mato ali, perto das suas aldeias. Já os Choclen, eles quase não faziam nenhum tipo de plantação. Alguns até faziam, mas muito pouco. Então os caigangues faziam mais plantações, principalmente de milho. Então lembrando, o pinhão é a principal fonte de alimentação dos índios caigangues no inverno. Eles também comiam mel. O mel era muito importante. Vocês vão ver depois que com o mel eles faziam até um tipo de bebida que eles bebiam, uma bebida alcoólica que eles usavam durante as festas. E um pouco diferente dos índios Choclen, os caigangues eles tinham mais costume em fazer plantações, tá? Principalmente de milho. Aqui nós temos aqui um exemplo de armadilha que eles faziam para pescar, né? Além de eles pescar usando alguns tipos de anzol feito de osso, com as lanças, eles também faziam armadilhas para o peixe, né? Então, ó, eles faziam uns muros de pedra e colocavam a armadilha.
a água do rio passava aqui, o peixe vinha com a água e acabava ficando preso nessa armadilha, tá? Porque o peixe também era muito importante na alimentação dos índios caigangue daquela época. Além disso, eles caçavam tanto pássaros, né, quanto pequenos animais, como o porco do mato, preá, anta, alguns tipos de ratos também, principalmente no banhado. Então, alguns macacos. Então, esse tipo de animais também faziam parte da alimentação. Aqui nós temos vendo aqui, ó, posando para foto um índio com um arco aqui que era usado para caçar provavelmente pássaros. Os caigangues, eles faziam vários objetos para usar no seu dia a dia. Então, eles faziam objetos usando fibras vegetais, faziam potes, copos, jarros, tigela com cerâmica, que é uma argila cozida. Usavam o arco e flecha para caçar, como a gente já viu. Faziam redes e armadilhas para pescar, que eu também já mostrei. Fabricavam machados de pedra, cavadores, cortadores, pilões, tudo isso feito de pedra. Faziam enfeites como brincos, colares com semente, colares de ossos, colares de dente, colares de pedaço de coco e cordões com fibras vegetais. Usavam cocares de pena de pássaro, geralmente em ocasiões especiais, em ocasiões de festa. Eles não andavam o tempo inteiro com os cocares, porque era até ruim para andar no meio do mato, né? Podia enroscar, tá bom? Então aqui nós temos um índio caigangue, né, o atual de hoje em dia, e aqui, né, ele está aqui usando aqui fibras vegetais, cipós, né, e aqui ó para fazer os balaios, os para poder vender aqui, ó. E aqui também nós temos uma senhora indígena caigangue demonstrando como que era feito os potes de barro, ó, os potes de argila, né? Que ela está construindo um pote. Então, assim, ó, nas aldeias, os caigangues se dividiam em dois grupos familiares, os camé e os cairu. Lembram que a gente já viu isso no Xoclen, né? Que dentro da aldeia existiam alguns grupos que tinham pinturas diferentes para um se diferenciar do outro e que um grupo só podia se casar com um membro do outro grupo, para não acontecer de se casar entre primos, entre parentes próximos, né? Então aqui, ó, os grupos do lado camé, eles têm os riscos retos, tá? Eles fazem marca de risco retos. Se é um camé que se misturou com outro tipo de índio, tipo casou com um Xoclen ou com algum ou um Guarani, ele vai fazer em forma de ondinha. O cairu aqui. O cairu vai ser bolinhas, né? Manchas no corpo, tá? Se um cairu acaba casando com alguém que é de outra tribo indígena, ele vai fazer ó, um círculo, tá? Nós já vamos saber por que, que o nome é camé e cairu, ok? Ó, aqui nós temos a representação, aqui é foto de um índio caigangue com as marcas do grupo camé. Ó. Já aqui nós temos um do grupo cairu, onde eles estão fazendo ó, as bolinhas, as marquinhas aqui ó, com carvão, né? Pego aqui numa taquara redonda. Agora nós vamos ver o que eles acreditavam, qual que era a religião desses índios quando eles estavam ainda lá no meio do mato, nas suas aldeias, né? No meio de sua gente, quando não tinha chegado ainda os gaúchos, os alemães, os italianos, descendentes de alemão e italiano na região, tá? Então, como que eles diziam que surgiu os primeiros homens e as primeiras mulheres? Então, eles acreditavam que os primeiros de sua nação saíram do solo. Por isso que eles têm a cor da terra.
Então eles dizem foi que no mundo dos espíritos, que fica embaixo da terra, eles foram cavocando, fazendo um túnel e acabaram saindo aqui onde a gente mora, aqui na nossa terra aqui, tá? Eles acham que esses buracos aí foi numa serra no sudeste do estado do Paraná. Dizem eles que ainda hoje pode ser visto os buracos pelos quais esses primeiros homens e mulheres subiram. Uma parte deles permaneceu subterrânea, então uma parte do povo resolveu continuar morando onde já estava, lá no mundo dos espíritos. E quem morre vai viver com esse povo que não quis sair de dentro da terra. Tá? Então quem morre volta para o mundo dos espíritos que fica dentro da terra. Eles saíram em dois grupos de dentro da terra, de dois túneis, chefiados por dois irmãos, o irmão Cairu e o irmão Camé. Então, por isso que até hoje eles se dividem em dois grupos, o grupo dos Cairu e o grupo dos Camé. Tá? Então, em homenagem a esses dois irmãos, que foi aqueles que saíram por primeiro dos túneis e que trouxeram consigo as suas famílias, que depois se multiplicaram, virando todos os Caigangues. Cada irmão já trouxe consigo um grupo de gente. Dizem que Cairu e toda a sua gente eram de corpo delgado, pés pequenos, eram mais ligeiros, tanto nos seus movimentos como nas suas resoluções, cheios de iniciativa, mas com pouca persistência. Já o Camé e seus companheiros, pelo contrário, eram de corpo grosso, pés grandes e vagarosos nos seus movimentos e resoluções. Então dá para a gente fazer assim uma brincadeira, diz para a gente entender melhor como que era o Camé e o Cairu, é como se eles fossem o Thor e o Loki, tá? Então o Camé, ele era mais forte, mais musculoso, mas ele era mais vagaroso que o irmão. Ele pensava mais antes de fazer as coisas, era mais forte. Já o Cairu, ele era mais magrinho, ele era mais rápido e ele fazia as coisas muito rapidamente. Ele pensava e já ia fazendo as coisas, sem pensar muito no se as coisas iam dar certo ou ia dar errado, né? Então ele era mais rápido. Era como se o Camé fosse o Thor e o Cairu fosse o irmão Loki ali, tá? Como esses dois, como esses dois irmãos com sua gente foram os criadores das plantas e dos animais e povoaram a terra com seus descendentes. Todo esse mundo pertence às metades Cairu ou à metade Camé, conhecendo a sua descendência pelos seus traços físicos, já pelo seu temperamento, já pela pintura. Tudo que pertence a Cairu é manchado, o que pertence a Camé é riscado. Então, o que eles falam? Que depois que esses povos saíram, o Camé e o Cairu resolveram criar as plantas e os animais. E como que eles fizeram isso? Para criar, primeiro eles fizeram nascer as árvores, depois das árvores eles pegavam madeira e eles esculpiam, faziam estátuas, bonequinhos dos animais. Eles assopravam no animal, o animal ficava vivo e eles davam o nome. Todos aqueles que o Cairu fazia tinha bolinha no corpo. E todos aqueles que o Camé fazia, ele pintava com risquinhos, desenhava risquinhos no corpo. Tá? Então, para a gente saber quem que fez cada bicho, é só ver como é que é o corpinho dele. Se tiver mancha é do Cairu, se tiver algum tipo de marca de risquinho é do Camé. Eu vou Ó, então aqui nós temos uma imagem de como que pode ser mais ou menos o Camé, que seria lá o, o, o deus que trouxe o povo Caigangue para fora da Terra. Ele é representado, esse aqui é aquele que parece mais o Thor. Então ele vai ser mais brilhoso, ele vai ser representado pelo sol, pelo dia. Ó, tá vendo aqui os risquinhos retos no rosto dele aqui, né? Ele vai ser aquele que vai pensar mais antes de fazer as coisas, né? Ele vai ser aquele que vai criar as regras, que vai dizer como que vai acontecer os rituais, tá? Então, esse é a parte lá da justiça.
E aqui nós temos mais ou menos como poderia ser a representação do Kairu, tá? Que é o deus irmão do Kamé, que tem as bolinhas manchadas no rosto aqui, ó, que ele se pintava com bolinhas. Como se pode ver, ele é branquinho. Por quê? Porque ele representa a lua, tá? Ele representa a noite. Ele é mais magrinho, ele é mais rápido no pensamento, ele não pensa muito. Como ele não pensa muito, ele acaba fazendo algumas coisas erradas. Ele gosta muito de fazer brincadeiras, de enganar os outros. Ele gosta muito de festa. As festas, geralmente, é ele que organiza, né? É ele que organizava. Eles dizem que ele que ensinou a brincar, tá? Ele que ensinou a fazer as danças, tá? Então, as coisas assim mais divertidas e tal é da parte do Kairu. Ele aprendeu a fazer os animais da noite, né? Ele representa então a noite. Agora nós vamos ver um pouco como é que eram as festas dos Kaigang. Então, os Kaigangs faziam várias festas durante o ano. Eles tinham festas de casamento, festas da colheita do milho, né? Então eles colheram milho, tinha bastante milho, eles iam fazer uma festa para comemorar. Festa de dar nome para as crianças, como se fosse o batizado. E a principal festa dele eram as festas em homenagem aos mortos, chamadas Kikikoi. Tá? A realização do ritual Kikikoi dependia da solicitação do parente de alguém que veio a falecer no ano anterior ou nos anos anteriores. Então não é que nem hoje que nós temos ali o velório e tal, e enterra e acabou. Então para eles o que acontecia? Eles enterravam a pessoa, eles tinham o cemitério lá, o lugar de enterro próprio dos Kamé e o próprio dos Kairu, era separado. Mas, tipo, daqui um ano, se um dos parentes achasse que o parente dele poderia estar com dificuldade de encontrar o caminho pelo meio da terra para chegar no mundo dos espíritos, que ele tinha um monte de prova para passar, uma ponte para passar lá, algumas coisas assim, ele precisava de ajuda, então eles faziam esse ritual para os mortos encontrar o descanso, para encontrar o caminho certo. Tá? Por isso que era um ano depois, porque eles achavam que durante esse ano, às vezes o espírito ainda não tinha conseguido chegar lá para fazer as provas, que era longe, né? Que demorava muito tempo para chegar no mundo dos espíritos. Então, o que acontece? Para fazer esse ritual, é preciso, não pode ser para um morto só. Tem que ser para dois ou mais. E tem que ter pelo menos um da parte Kamé e um da parte Kairu. Tá? Então, como é que eles vão fazer? Eles vão fazer, então, esse ritual é uma reunião com os rezadores tanto do Kamé quanto do Kairu e vão ser rezados 3 fogos acesos. Então, eles vão, durante 3 semanas, na noite, vai ficar uma semana um rezador do Kamé, na outra semana da parte Kairu, e eles vão assim se trocando, tá? Na praça, ali, ó, no local conhecido como Praça de Dança ou Praça dos Fogos, que é o lugar onde eles fazem as festas, onde eles se reúnem. Os Kaigangues afirmam que o ritual deve ocorrer entre os meses de janeiro e junho. Então, na primeira metade do ano tem que fazer esse ritual. O primeiro fogo, são 2 fogos acesos para cada metade, antecede a corta e o derrubado do pinheiro, no qual servirá de coxo, vasilha onde é colocada a bebida que recebe o nome do ritual, que é a bebida de Kiki, que é feita com 70 litros de mel e 250 litros de água. Então aqui nós temos a representação da primeira parte do ritual. Então, uma das partes pede, eu quero rezar para o meu morto, tem morto dos dois lados. Então, o que eles fazem? Eles acendem o fogo na primeira noite, rezam, e depois, durante o dia, eles vão lá, derrubam um pinheiro, cavocam ele, fazendo um grande coxo, aonde eles vão colocar a água e o mel, que durante esse mês de reza vai fermentar aqui e vai virar uma bebida alcoólica que eles vão beber no final do ritual do Kiki. Então, daí durante o resto do mês, eles vão rezando 1 hora
os rezadores de um lado do grupo do Camé, na outra hora os grupos do Cairu, em volta aí dessa praça onde tem esse coxo com a bebida fermentando ali. No final do tempo de reza, essa bebida dentro do coxo, ela é bebida por todos os que participaram do ritual do Kiki. Desde as crianças até os adultos, todos vão tomar pelo menos um golinho dessa bebida aqui, feita de mel e água aqui fermentada, que fermentou durante o mês das rezas para os mortos. Eles dizem que no final desse ritual, depois que eles bebem, os espíritos que estão ali, eles acabam sendo ajudados, ganham boas energias e eles conseguem então descansar, encontrar o caminho certo para viver em felicidade lá no mundo dos espíritos que fica no interior do nosso planeta, com aquele pessoal que resolveu não subir para nossa Terra. E o que aconteceu com esses índios caigangues, que moravam lá na região do Chapecó e vinham aqui para nossa região, aqui para de Erval do Oeste, achar alimento? O que aconteceu com eles? Então, ó, com a chegada da estrada de ferro que passa aqui por Erval do Oeste, a venda de lotes para os colonos, então a estrada de ferro passou e os lotes perto da estrada de ferro, onde hoje é as cidades, foram sendo vendidos, principalmente para gaúchos e descendentes de italianos e alemães. Bem como começa a surgir, naquela região de Chapecó, onde eles moravam, várias serrarias que começam a cortar as florestas e expulsar eles da região. Aqueles índios que não querem ser expulsos da região, eles acabam sendo mortos por esse pessoal, por esses primeiros que chegaram na região e esses donos de serraria. Alguns caigangues, para não morrer, eles acabam se aliando com esses colonos, vindo trabalhar nas fazendas desses colonos ou nas serrarias. Vindo algumas mulheres índias acabam casando com esses colonos que ainda não tinham mulher, né? E também eles se aliavam com o objetivo de pacificar seu povo. Então, um índio que era aliado desses descendentes, desses gaúchos, desses colonos, ele chegava lá na tribo e falava: ó, minha gente, é melhor nós se mudar daqui, sair daqui, levar eles para uma reserva que o governo já tinha, um pedaço de terra que o governo já tinha dado para esses índios, porque se eles continuassem naquele lugar, eles iam acabar morrendo. Tá? Então, atualmente, existem cerca de 45 mil caigangues, vivendo em 32 reservas da região sul do Brasil. Quer dizer o quê? Que os caigangue, eles acabaram sofrendo bem menos do que os Xoclen, tá? Eles acabaram sendo caçados bem menos, mortos bem menos. Por quê? Por causa da ajuda desses caigangues aqui que passavam para o lado desses pessoal que já tinha chegado ali, esses colonos, e acabava chegando lá na tribo e falando: ó, vamos se mudar daqui ou a gente vai acabar morrendo e tal. Então esses índios aqui acabaram ajudando a expulsar o pessoal da terra, mas acabaram salvando esses índios da morte, levando eles para as terras dadas pelos governos. Tá? Tanto que os caigangues é uma das 5 tribos de índio que hoje tem mais índios no Brasil. Tá? Então aqui, ó, nós temos aqui a estrada de ferro, que foi um dos motivos que fez com que diminuísse os índios, que os índios fossem expulsos das suas terras, né? Principalmente que depois começou a surgir as cidades em volta da estrada de ferro, começou a ser vendido lote para os colonos fazer seus sítios, suas fazendas, né? E também por causa daqueles índios que ajudaram nesse processo, tentando levar as famílias dos índios para as terras do governo. Essa aqui, para finalizar, é a foto da onde é a maior reserva de Santa Catarina dos índios caigangue, que fica perto de Chapecó. Então aqui nós temos essa é a terra que o governo deu para eles. Nós temos aqui as casas deles, que hoje são casas normais, feitas de madeira e material como as nossas, né? E aqui, ó, nós temos a escola deles, ó. A escola deles é feita um círculo, ó. Ela é redonda e aqui no meio ela tem uma praça que não tem telhado. Então
parece uma rosquinha, né? Parece para fazer de conta que era a aldeia antiga. Então aqui são as salas de aula e no meio aqui ele é aberto. Eles também têm um ginásio de esporte, um ginásio onde eles fazem apresentações, principalmente no Dia do Índio, que vai bastante escola, bastante pessoas visitar, que é em formato que o telhado dá a impressão do formato de um tatu. Tá? Então é assim que eles vivem hoje, né? Essa região que eles vivem hoje. Eles plantam, eles têm as plantação. Alguns dos índios daqui acabam indo estudar e fazer faculdade e trabalhar na cidade de Chapecó e nas cidades perto de Chapecó. Então é assim mais ou menos que eles vivem hoje, tá? Então sobre os índios caigangues era isso. Até a tanto que vocês têm as atividades para fazer, né? Então, as atividades, as respostas às atividades, todas elas estão ou foi falada nesse vídeo e estão escritas no texto aqui, tá? Então, para vocês procurarem as respostas, é só ler o texto que todas elas estão aqui, tá bom? Façam isso que não tem erro. São 10 perguntinhas aí sobre a história dos índios Choclen aqui em Santa Catarina e na nossa região de Erval do Oeste. Tchau e até a próxima aula.